partir do verso de número 6, do verso 6 ao verso 14. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 6 a 14. Essa carta precisa continuar reverberando no nosso coração, viu, meu irmão? Tempos hostis à vida cristã, tempos em que não é tão fácil hastear a verdade num mundo que se põe oposto a Cristo sempre. Os cristãos precisam ouvir as instruções da palavra e, vou dizer assim, sofrer com dignidade, né? Sofrer com esperança, aguardar a Cristo, se portar com sabedoria quando somos perseguidos e quando sofremos. Pedro nos ensina com destreza a fazer todas essas coisas e agora ele encerra a sua carta com conselhos finais, com conselhos gerais à vida dos crentes. 1 Pedro 5, a partir do verso 6, nos diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Vamos orar mais uma vez, queridos. Deus eterno, nós, diante da Tua palavra, clamamos ao Senhor e oramos, Deus, para que sejamos instruídos por Ti mesmo, Pai. Que a Tua palavra nos conforte o coração das lutas, dos sofrimentos, que a Tua palavra nos fortaleça e revigore, que a Tua palavra seja o esteio, o apoio da nossa vida e que nós não busquemos outras verdades senão o Senhor, porque só do Senhor nós precisamos, Pai. Oramos, Deus, dependendo do Senhor para essa tarefa. Tem misericórdia de nós. Somos cegos pelo nosso pecado, Deus. Precisamos do Espírito Santo clareando o nosso entendimento. Nos ajuda, Senhor, nos sustenta. Edifica a Tua igreja, é o que nós pedimos. No nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é uma bela carta, né? Chegou ao final de 1 Pedro pensando, rapaz, Pedro sabe o que faz, viu? Eu, homem de Deus, hein? Lá na roça nós diríamos assim, ô homem de Deus. Tão difícil para nós é pensar na escrita de uma carta e em circunstâncias como essa. Se põe no lugar de Pedro. Nós recebemos aqui ano passado, se não me engano, em outubro, o nosso irmão representante da missão Portas Abertas e nos falou na escola dominical sobre a perseguição que acontece hoje no mundo inteiro, deflagrada. Se nós tivéssemos a tarefa hoje de escrever uma carta orientando e encorajando os irmãos em perseguição no Afeganistão em meio ao Talibã, o que você escreveria? Os crentes lá. O que você escreveria para os crentes na Mongólia? Sabe? Os crentes na China. A China está em alta, né? Todo mundo fala de Shopee e Shein nos últimos dias, né? Meu irmão, lá o evangelho não é pregado com facilidade, com tranquilidade. É sob perseguição. Olha como é difícil. Pense aí, meu irmão. Quais palavras você escreveria nessa carta? Qual seria o conteúdo do seu consolo? Fica firme aí, hein, irmão? Estou orando por você, hein? Parece que fogem as palavras, né? Pedro está escrevendo a irmãos que estão em condições semelhantes, irmãos que estão sendo perseguidos, e
espalhados por todo lado por essa perseguição. Pedro falou a esses irmãos sobre santidade, sobre pureza, sobre perseverança, sobre fé em Cristo, sobre, olha que difícil, sobre submissão. Pedro falou sobre submissão até às autoridades que são ímpias e estão perseguindo eles. Pedro expôs o caráter de Cristo e conclamou esses crentes a servirem com fidelidade. Agora, no final da carta, meu irmão, Pedro está concluindo. E eu vou te dizer que se eu escrevesse essa carta, eu teria muita dificuldade para escrever. E eu acho que eu ficaria citando versículos bíblicos para deixar a Bíblia falar o máximo possível. E no final das contas, eu acho que concluir seria mais difícil. Como é que você conclui uma carta sem poder tirar alguém do sofrimento? A gente, quando passa por um momento difícil, a gente normalmente quer concluir sorrindo, dizendo assim, que bom que acabou, que bom que passou. E Pedro não pode concluir assim essa carta. Pedro conclui essa carta encorajando aos irmãos a continuarem perseverando. Por isso ele dá 4 conselhos finais, ou 3 conselhos e um ensino implícito no fato de ele estar repleto de companheiros, mas há para nós 4 ensinos nesta carta hoje. E eu quero concluir pensando sobre este tema, olhando para a carta de Pedro no seu capítulo final e entendendo conselhos finais aos forasteiros. Pedro está tecendo 4 conselhos, ou temos 4 ensinos finais aos forasteiros e peregrinos. E você, como eu, peregrinando por sobre os montes, aguardando a cidade da qual Cristo é o edificador, eu quero pontuar 4 ensinos bíblicos para nós, à luz destes textos. O primeiro deles, meu irmão, está no verso 6 e no verso 7, quando Pedro vai nos aconselhar a confiar no cuidado de Deus. Esta é a fala de Pedro àqueles irmãos sofredores, dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O primeiro ensino para nós do texto é confiar em Deus. Meu irmão, isso parece bem redundante, né? Confiar em Deus. Pastor, é óbvio que nós confiamos em Deus. Eu devia estar no bingo agora. Eu devia estar vindo Corinthians agora. Eu estou aqui, confiando no Senhor, vivendo como um crente. Mas, meu irmão, por que confiar em Deus? Porque essas tarefas, as 2 as quais Pedro fala aqui, meu irmão, essas aqui são das braba. Humilhar-se. Humilhar-se. O primeiro chamado de Pedro é para que aqueles irmãos se humilhem. E talvez os leitores da carta pudessem ouvir Pedro e dizer: como assim se humilhar? Nós não estamos em posição de honra. Os ouvintes de Pedro não são pessoas que estão sendo exaltadas, eles estão fugindo, temendo pela própria vida. Como eles poderiam se humilhar? Como isso poderia ser uma verdade? O todo do texto nos ensina melhor quando nós entendemos que esta humilhação é humilhando-se sob a poderosa mão de Deus, é submeter-se a Deus, colocar-se debaixo da mão de Deus, e este é um ensino figurativo para pensar no favor do Senhor, é buscar a dependência de Deus, é como estar sob as asas de Cristo. O salmista fala das asas do Senhor como sinônimo de proteção. É como buscar uma caverna em uma rocha, um lugar seguro. Este lugar é sob a mão do Senhor. Você não vai ver uma mão gigante sobre o teto da sua casa. É uma linguagem figurativa de favor de Deus. E o que implica humilhar-se, diminuir-se e apegar-se ao Senhor? Fato é que no tempo oportuno, o Deus a quem nós nos apegamos, Ele nos exalta. Os crentes vivem fazendo piada disso, né? Dizendo assim: alguém sabe quando os humilhados serão exaltados? Já ouvi essa piada demais. A turma fala: andamos sendo humilhados, quando seremos exaltados? Irmãos, Pedro está nos levando a outras esperanças e não as terrenas. Por isso é tão importante nós, ao longo da liturgia, refletirmos no texto. Oramos por isso mais cedo. A exaltação dos crentes, meu irmão, não é assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você no palco vai se arrepender. Sabe aquela história? A exaltação dos crentes não é você voltar para o bairro de onde você veio, dirigindo um carro importado e testemunhar sobre o quanto Deus te exaltou. Isso não é exaltação, meu irmão. Exaltação é buscar dependência de Deus e no tempo oportuno Deus fazer cessar o sofrimento, tirar o pecado da vida dos crentes e nos levar para uma vida de reino com Ele.
A Bíblia diz que se com Cristo morremos, com Cristo reinaremos. A oferta espiritual para os crentes, na redenção, na consumação dos tempos, na vida eterna, é uma vida de reinar com Cristo. Esta é a exaltação. Vivermos uma glória que não nos é própria, receberemos e partilharemos da glória de Deus e viveremos para servir e adorar o Senhor para sempre em uma vida perfeita. Esta é a glória dos crentes. E o Senhor há de nos sustentar por todo o tempo, porque nós estamos bem quietinhos, humilhados perante os pés do Senhor. Às vezes parece que nós estamos como um cachorrinho machucado. Já viu essa cena? Você encontra um cachorrinho machucado na sua rua, você quer ajudá-lo, e parece que o tempo todo que você tenta chegar perto, ele mostra os dentes e ele vai te morder. Aquele bichinho, sabe, de 10 quilos, aquele cachorrinho? Você podia dar uma bicuda nele e matar ele, mas ele pensa que ele vai te destruir. Às vezes nós andamos assim. A postura dos crentes, às vezes, perante os sofrimentos, é sempre de mostrar os dentes e de querermos nós demonstrar força e querer enfrentar o problema e querer vencer o problema e nos mostrar sempre fortes e punjantes. E a Bíblia está dizendo que nós não temos capacidade disso, meu irmão, de enfrentar as coisas e vencê-las na nossa força e nos nossos dentes poderosos. A Bíblia está nos chamando a nos apegarmos a Deus e dependermos dEle. E o Senhor fará o que for necessário. O Senhor fará cessar a perseguição de Nero. O Senhor irá proteger os crentes. O Senhor Deus irá cegar os inimigos. O Senhor Deus irá poupar os crentes da própria vida da perseguição. É Deus quem vai fazer todas as coisas. O nosso trabalho é nos apegar nele. Pedro vai falar de uma segunda característica muito, muito difícil de se viver. Quando ele vai dizer que nós devemos não só nos humilhar e nos apegar a Deus e esperar que Deus nos exalte, mas nós devemos também lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Meu irmão, gostoso estudar grego. O comentarista que eu li me expõe o texto grego dizendo assim, o ato de lançar é um ato único. Você pega a ansiedade e lança, e acabou. Acabou. Fim da ansiedade. Fácil. Joia. Maciota, meu irmão. Você está ansioso? Joga a ansiedade. E não seja mais ansioso. Olha como é duro para nós confiar em Deus. E por mais que o ensino do texto seja confiar no cuidado de Deus, a vida prática com isso expõe o nosso coração inquieto e ansioso. Porque nós andamos muitas vezes confiantes em nós mesmos. O texto está dizendo, lancem a vossa ansiedade sobre Deus. Por quê? Qual a razão para lançar de uma vez e ficar livre? Ansiedade não é um bumerangue, não é algo pegajoso que você joga e continua grudado na sua mão. A ansiedade é algo do qual você pode se ver livre e você deve, porque a Escritura está dizendo, livres da ansiedade lançada fora, porque Deus cuida de nós. Aí a gente canta, Deus cuida de mim, debaixo das suas asas, Deus cuida de mim. E isso precisa ser real. Isso precisa ser verdade, meu irmão. O cuidado do Senhor realmente precisa se estender à nossa vida a ponto de nós dizermos, por que eu estou ansioso? Por que eu estou preocupado? Por que eu ando medroso do dia de amanhã como se algo dependesse de mim? É o Senhor quem cuida. Por isso nós estamos falando sobre confiar no cuidado de Deus. Confiar que Deus é o meu vingador, Deus é o meu protetor. Eu me humilho sob a sua poderosa mão. Eu não enfrento os inimigos na força do meu braço, eu me humilho diante do Senhor. Eu não vivo ansioso e preocupado tentando resolver todos os problemas. Eu lanço a minha ansiedade diante do Senhor e digo obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Esta é a grande crise e a dificuldade de depender de Deus em todas essas tarefas. E nós nunca poderemos viver exaltados. É o livro dos Salmos nos chamando e dizendo aos nossos ouvidos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. É o Senhor quem fará essas coisas. Teu trabalho é se apegar a Ele. E nós, quando enfrentamos as dificuldades, a primeira coisa que nós fazemos é dizer, não, eu não estou com tempo para orar, não, eu estou com muito problema. Não estou com tempo para ficar lendo Bíblia, não vou nem no culto domingo, eu não estou com cabeça para ouvir sermão. Não estou com cabeça para cantar. E nós andamos
para muito distante de Deus, quando nós deveríamos estar mais apegados ao Senhor, nos humilhando sob a sua poderosa mão, para que o Senhor nos exalte quando Ele quiser, como Ele quiser, porque Ele é Deus. Esse é o desafio, meu irmão, de humilhar-se. O desafio de lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor. Você deveria fazer isso, meu irmão, basicamente porque esse é um fardo impossível de ser carregado. Você simplesmente fraqueja as canelas sob o fardo da ansiedade. Você não consegue, meu irmão. Você não consegue. Você já teve a experiência de levantar uma coisa muito pesada? Sabe quando você vai ajudar o teu primo na mudança e o seu primo fala assim, vamos carregar essa mesa aqui, mas chama mais 2 que é madeira maciça. Você fala, que isso, rapaz, eu aguento aqui. E aí você chega, junta na mesa, faz bastante força. Vamos chamar os 2 lá. Já teve essa sensação? Você dizer no teu coração, eu vou cuidar da minha ansiedade, eu vou resolver isso sozinho. É você aqui, ó. Não tem força, meu irmão. Você não fará. Porque não cabe ao homem lidar com o futuro. Não está nas suas mãos resolver os teus problemas, e os teus inimigos não são vencíveis pela força do teu braço. Nem sei se existe a palavra vencível. O grande desafio, meu irmão, do ansioso é parar de confiar em si e começar a confiar no Senhor. O grande desafio daqueles que andam ansiosos é deixar de ter medo do futuro como se algo dependesse de nós e começar a confiar na boa esperança do futuro como se tudo dependesse de Deus. Essa é a crise, meu irmão. O ansioso pensa que pode controlar o seu futuro e por isso ele diz, eu tenho que ficar aqui, meia-noite, meia-noite e meia, 1h, 1h30, eu tenho que pensar constantemente como eu vou resolver os meus problemas amanhã. Porque se eu dormir, o mundo desaba. Meu irmão, que falácia, que mentira. Você precisa repousar a tua cabeça no travesseiro e depender do Senhor, humilhando-se sob a sua poderosa mão, entendendo que é Deus quem cuida de nós e não nós mesmos que fazemos isso. Por isso Jesus escreve, lembrem-se das aves do campo, elas não ajuntam, não colhem, não ajuntam em celeiro, e o Senhor as sustenta. Lembrem-se dos lírios do campo, nem Salomão em sua glória foi belo como cada um deles. Eu e a Sara, a gente teve a experiência de ver lírios selvagens pela primeira vez esse ano. A gente estava andando numa estrada e de repente a gente viu um paredão branco. E a gente assim, nossa, quem botou lírios de plástico aqui? Porque a gente só conhece esse. E você olha e fala, nossa, que belo, que glorioso. E eles nascem no mato, feito capim. Daqui a pouco tem uma vaca mastigando os lírios que as pessoas pagam caro para pôr na festa. É esse o ensino de Cristo. Se os lírios tão lindos como são, brotam e amanhã são lançados no fogo e murcham e acabam, quanto mais a nós. E aí o Senhor Jesus diz sobre a ansiedade, homens de pequena fé. O Senhor Jesus e não eu diz que a raiz da ansiedade, o problema da ansiedade é pequena fé. É a incredulidade do nosso coração que não confia no cuidado do Senhor. Por isso, meu irmão, é necessária a própria humildade para reconhecer isso. Quando nós dizemos, não, eu já confio em Deus. Meu irmão, nós precisamos humildemente nos apegar ao Senhor, nos sujeitar a Ele e confiar na sua poderosa soberania, no cuidado de Deus sobre nós. Um segundo ensino importante para nós no texto, não só quanto a confiar no cuidado de Deus, e este segundo ensino também está relacionado à dependência de Deus, é resistir ao mal. Confie no cuidado de Deus, você peregrino, e resista ao mal. Veja com bastante atenção essa palavra, resistir. E o Senhor nos diz, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor procurando, como um leão procurando a quem devorar. E aí o texto nos diz, resistam-lhes firmes na fé, certos de que irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Qual a grande tarefa dos crentes perante Satanás? Podemos responder essa pergunta hoje. Podemos desmistificar à luz do texto um tanto sobre o que se chama batalha espiritual. Mas nós precisamos entender primeiro a ação de Satanás. E como o texto nos dá essa ordem? O texto diz, sejam sóbrios e vigilantes, porque a comparação de Satanás é como um leão que vai te devorar. Eu moro bem pertinho do zoológico, meu irmão. Graças a Deus eu moro num apartamento.
Mas imagina se soa o rádio a notícia. Atenção, os 2 leões fugiram do zoológico de Guarulhos. Você levaria seus filhos para passear no parque? Vamos lá no Bosque Maia, vamos correr na 20 metros, que é ali pertinho, Lago dos Patos. Você levaria, meu irmão, os teus filhos ali? Com 2 leões à solta na cidade? Eles são tão bonitinhos através do vidro, né? São fofos. Aquela criança que ficava gritando lá, leão, o leão, o leão. O leão vai pegar aquela criança chata que não deixava o leão em paz, né? Lá no zoológico. Acorda, leão, acorda, leão. Deixa eu te contar uma história. Nos idos de 1898, fomos longe, hein? No Quênia, houve uma obra e uma empreiteira foi contratada para construir uma ponte sobre um rio chamado Tsavo. E um grupo de homens se deu ao trabalho e passaram a trabalhar neste rio e montaram um acampamento e passou-se a construção, que era lenta e demorada, 1898, para então transpor o rio. Os homens estavam acampados, eles tinham, era um lugar um tanto inóspito, e surgiu o começo de uma preocupação. Havia um par de leões rondando aquele lugar. Eram 2 leões que, curiosamente, eles não tinham juba, e os zoologistas diziam que isso era pelo excesso de testosterona. Eram leões realmente violentos. E aqueles leões começaram a predar alguns dos trabalhadores. Imagina a cena, meu irmão. E não tinha lanterna, sabe aquela lanterninha que a gente compra no Brás? Não tinha aquela de pilha. Não tinha energia elétrica. Ou não havia recursos. E os homens dormiam em barracas, em acampamentos à luz da fogueira. Em um lugar distante de qualquer cidade. E não tinha um carro para pular dentro e acelerar pela cidade. Imagina você, trabalhador, lá naquele lugar, e você recebe a notícia de que 2 leões machos caçaram um dos trabalhadores. Ai, que consolador. Dormir em paz na barraca, né, ouvindo os sons da natureza. Aquela situação começa a acontecer e começa a crescer. Na primeira semana, alguns trabalhadores foram emboscados pelos leões quando procuravam lenha. Imagina no dia seguinte a discussão de quem vai buscar lenha, porque tinha que acender o fogo. E se não acender o fogo, todo mundo morre, porque o leão vem. Passados alguns dias, cerca de um mês depois, os leões já estavam um pouco mais confiantes, já haviam predado muitos homens, e os leões começaram a atacar o acampamento e a invadir as próprias barracas. Que consolo, meu irmão, dormir essa noite numa barraca. Tenho certeza que eu posso chamar vocês para acampar agora, que ninguém vai comigo, por mais que não tenha leões no Brasil. O ápice da crise é quando os leões sorrateiramente se deitam. E os próprios zoologistas não explicam esse comportamento. Os leões não caçam em bando. E os 2 leões se arrastam sorrateiramente para dentro de uma tenda de enfermaria onde estavam os doentes. E na madrugada eles matam muitos homens. Aqueles leões mataram 35 homens até serem pegos por 2 caçadores. Essa é uma história real, meu irmão. Parece que eu estou te contando um conto de fadas, né? Os leões estão num museu de arte no Museu de História Natural, nos Estados Unidos. Tem um filme que conta a história desses leões, se chama A Sombra e a Escuridão. Filme antigo, um pouquinho antigo já. É com Val Kilmer. Aí, se você conhece o ator, meu irmão, aí você entrega a idade mesmo, né? Por que eu estou te contando essa história? Dá para viver feliz e tranquilo, sorridente, assando marshmallow na fogueira, dormindo em paz ao som dos grilos. Enquanto você estivesse nesse acampamento, você dormiria em paz, meu irmão? Você dormiria tranquilo? Você está pensando, pastor, não vou dormir tranquilo nem no meu apartamento hoje, depois dessa história. Vou sonhar que tem um leão debaixo da minha cama. Olha o que Pedro está dizendo aos crentes. É assim que Satanás está rodeando os crentes. Olha a ilustração que Pedro está dando para dizer do perigo que correm os crentes porque Satanás quer devorá-los. O Senhor Jesus ensina a Pedro dizendo, Pedro, Satanás quis peneirá-los, mas eu roguei por vós. Satanás, meu irmão, quer destruir os crentes. Por isso, a postura de um cristão é ser sóbrio e vigilante. Ninguém vai se embebedar de cachaça e dormir bêbado no relento quando há um leão para te consumir. Se isso é perigoso em qualquer circunstância, nessa é absurda. Ninguém vai baixar a guarda. A qualquer mínimo barulho estamos atentos.
E Pedro está dizendo que assim devem viver os crentes, porque Satanás é o inimigo das nossas almas. Ele está rugindo, procurando alguém a quem devorar. Pastor, e se ele entrar na minha barraca essa noite? Meu irmão, a ilustração não é de todo verdadeira. Porque o Senhor agora está dizendo, pela boca de Pedro, que os crentes devem resistir firmes na fé, certos de que irmãos como os nossos, irmãos iguais a nós estão passando por sofrimentos como esses. O que eu deveria fazer para fugir de Satanás? O que eu deveria fazer para lutar contra Satanás, para vencer o império das trevas? O texto é muito claro, meu irmão. Resisti-lhe, firme na fé. Seja sóbrio, vigilante e resista. A Bíblia não nos dá ritos de exorcismo. A Bíblia não nos ordena jogar sal grosso na porta de casa. Eu não sei que miséria alguém pensou que sal grosso faz alguma coisa. Tempera a carne, meu irmão. Olha o absurdo da mística que nós nos envolvemos com religiões pagãs e queremos enfrentar Satanás por ritos que fazemos. Satanás será vencido por Deus. A ordem aos crentes é: se apegue ao Senhor, resista ao diabo com a sua fé. Efésios 6. Efésios nos diz: os dardos inflamados do maligno serão apagados pelo escudo da fé. Como é que se enfrenta Satanás? Como é que se briga com Satanás? Apegando-se a Deus pela fé. É Deus quem vai refrear o leão. É Deus quem vai pôr a correr Satanás. É Deus quem vai vencê-lo. A nossa tarefa é ser crentes, meu irmão. Olha que curioso quando a própria palavra de Deus vai nos ensinar em outros textos nos falando sobre essa resistência na fé. Tiago capítulo 4, do verso 7 em diante, Tiago nos diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem-se para perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Olha como a nossa vida é uma vida de dependência a Deus. Como eu resisto a Satanás? Tiago está dizendo: sujeite-se a Deus. Tiago está dizendo o mesmo que Pedro nos disse: resista ao diabo. Resista, permaneça na fé. Não entregue os teus ouvidos ao medo. Não entregue o teu coração às mentiras de Satanás. Não se dê às tentações. Satanás quer enganá-lo e trazê-lo para fora do acampamento onde não é seguro. Ele quer trazê-lo onde ele possa o alcançar e o tragar. E você fará isso caindo nos seus próprios pecados. Quando a Bíblia nos diz que alguém é entregue a Satanás, o apóstolo Paulo está dizendo: deixe que essa pessoa viva nos próprios pecados, entregue-o a Satanás. Quem sabe sofrendo ele se arrependa e volte. Satanás quer nos tirar de sob as mãos do Senhor, ele quer nos atrair, ele quer fazer isso com o poder que ele não tem de nos arrancar das mãos do Senhor, por isso ele nos atrai por meio das tentações. Quem sabe nós nos afastemos de Deus e demos oportunidade a Satanás nos levar aos sofrimentos. Tiago ainda está dizendo como enfrentar a Satanás. Cheguem-se para Deus e ele se chegará para vocês. Sabe quando você está com medo e você corre para o quarto da sua mãe? Ah, meu irmão, eu já dormi no quarto da minha mãe. Tinha dias lá em casa que o churrasco ia até mais tarde e a turma começava a contar histórias de almas penadas. Eu tinha 8 anos, meu irmão, misericórdia. Batia na porta do quarto da minha mãe e falava: mãe, estou com medo, posso dormir aqui? Arrastava o colchão, colocava no chão. Curioso como a gente se sente seguro. O texto está nos dizendo não da falsa segurança dos nossos pais, de um medo infundado de uma criança. O texto está nos dizendo: Satanás quer devorá-lo. Satanás quer destruí-lo. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. É esta ação do reino parasita que tenta lutar contra o reino de Deus e já está condenado, Satanás. Já perdeu a batalha, a guerra. O texto diz: apegue-se ao Senhor. É como pôr o colchão na beira da cama dos seus pais, só que isso com segurança verdadeira. Chegue-se perto de Deus e Deus se chegará a vocês.
Como não cair no engodo de Satanás? Diz Tiago: limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam suas misérias, lamentem e chorem, que o riso de vocês transforme-se em pranto e a alegria de vocês transforme-se em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É muita coincidência, meu irmão. Tiago escrever no mesmo texto e na mesma sequência que Pedro, dizendo: humilhe-se ao Senhor. Pedro diz: humilhe-se e resista a Satanás e achegue-se a Deus. Tiago diz: humilhe-se, resista a Satanás e achegue-se a Deus. Eis o trato do cristão perante o inimigo. Sabendo nós, irmãos, que nós não somos os grandes sofredores e miseráveis. Pedro está ainda nos chamando a deixar a autocomiseração. Aquele sentimento de: pobre de mim, como eu sofro e não há quem sofra como eu. Sabe aquele amigo que sempre que você conta um sofrimento, ele tem um pior? Você fala assim: rapaz, tomei uma multa, R$130. Ele fala: eu tomei uma, 1.900. Sabe? Você fala assim: estou com dor na coluna. Ele fala: eu estou com 3 hérnias. A turma briga para ver quem é pior, né? Pedro está combatendo essa ideia, dizendo assim: queridos, sofrer é da vida do crente. Você não é alguém que está sofrendo sozinho. Pedro está dizendo: sofrimentos como estes se passam pelos irmãos de vocês em toda a terra. E nós podemos concluir hoje ainda que há irmãos sofrendo muito mais do que nós aqui. A Bia também orou no começo dizendo: Senhor, obrigado porque nós podemos adorar ao Senhor livremente. Há irmãos que não podem. Há irmãos em que Satanás está um pouco mais perto da porta, tentando devorá-los, tentando tragá-los. Eis a crise, meu irmão, de resistir ao diabo, e nós devemos fazer isso apegados a Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, falando sobre a armadura de Deus, e quando ele nos fala deste escudo da fé, e todos conhecem um texto muito famoso, antes de Pedro descrever a armadura da fé, a salvação e todas as coisas que são necessárias, ele passa a dizer no verso 10 de Efésios 6, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Perceba como Pedro está falando. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Como resistir a Satanás? Como lutar contra Satanás? Apegue-se a Deus, meu irmão. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. É muito dúbio para nós pensar em batalhas espirituais e tantas vezes nós julgamos coisas como ação do diabo e são fruto do nosso pecado. Seu carro foi preso, não é porque o capeta armou uma cilada, meu irmão, é que você não pagou o documento. É problema seu, é pecado seu muitas vezes. E nós queremos culpar Satanás de tantas coisas. É difícil para nós discernir quando são atos espirituais de Satanás, quando são ciladas do maligno e quando são problemas que todos enfrentam e problemas fruto do meu próprio pecado. Todas estas coisas eu resolvo com temor e apego a Deus. Apegando-me a Deus, eu vou ser fiel e vou pagar as minhas dívidas e o meu carro não vai ser guinchado. Deus me livre. Apegando-me a Deus, eu posso enfrentar todas as circunstâncias da vida, até as circunstâncias espirituais, quando Satanás bate à minha porta e quer me devorar. Ainda, Paulo vai escrever em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos todos os raciocínios falaciosos, toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quais são as armas da nossa milícia? Aquelas que são espirituais em Deus. Como enfrentar uma batalha espiritual? Mais simples do que você pensa, meu irmão. Você não precisa jogar sal grosso, você não precisa
repetir uma oração específica no quarto em voz alta, faz o sinal da cruz com o dedo, sabe? Põe uma madeira, pega a rosa santa lá e põe a rosa lá para ungir a casa. Meu irmão, você precisa vencer as batalhas espirituais sendo um crente piedoso, amando a Cristo sobre todas as coisas, dependendo de Deus, e o Senhor fará fugir Satanás. Resistir ao diabo e Deus o colocará para correr. Lembra dos leões? Meu irmão, tinha um caçador lá. E aquele caçador pegou os dois. O caçador finalmente pôs fim à vida daqueles leões. E estão lá empalhados hoje em algum lugar. Eis a vida do crente. Satanás está lutando contra nós, meu irmão. Ele não pode nos tomar da mão de Deus. Ele está certo, ele não é um cachorro morto. Satanás age no mundo, mas aqueles que apegam-se a Deus, que estão escondidos à sombra do Altíssimo, que nos fará Satanás? Portanto, Pedro está nos dizendo, nosso trabalho é resistir ao diabo, buscar ao Senhor, depender de Deus, e é o Senhor quem nos guardará, é o Senhor quem nos protegerá, é Ele quem colocará Satanás para correr. É Deus quem permite Satanás entrar na vida de Jó, é Deus quem decide quando cessar o sofrimento de Jó. É Deus, meu irmão. Essa é a nossa vida, depender do Senhor. O terceiro ensino do texto nos conduz um pouco mais adiante, pensando que nós não só confiamos em Deus, nós não só resistimos a Satanás, mas nós esperamos pela graça. O terceiro ensino do texto nos fala no verso 10 e no verso 11 sobre o socorro de Deus no momento oportuno. Talvez nós estejamos em todo esse contexto e seja duro para nós pensar em humilhação, pensar em ansiedade, pensar em luta espiritual resistindo a Satanás. Mas, meu irmão, Deus não nos deixou só. E Pedro está relembrando aos crentes dessa realidade espiritual, dizendo: o Deus de toda graça, em quem Cristo chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido vocês por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Pedro está, meu irmão, afinal, nos levando o pensamento à sólida esperança. Ele está dizendo: lembrem-se que nós estamos servindo a um Deus de toda graça. Pedro está nos relembrando o caráter do Senhor, a pessoa de Deus e o que Ele faz. Ele nos concede da sua graça. Pedro está falando de Cristo e relembrando aos irmãos onde está Jesus agora. Ele diz: lembrem-se de Cristo que vos chamou à sua eterna glória. Cristo está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso depois de ter sofrido. Nós estamos falando de um Deus de graça e um Cristo exaltado em glória. E a nossa esperança está firmada nestas coisas altíssimas, ainda que nós por um pouco de tempo estejamos em lugares difíceis e ardilosos de se passar. Em tempos de peregrinação, nós temos um fim bem definido, uma esperança certa. À vista disso, Pedro diz: vocês têm sofrido por um pouco. Vocês têm passado um pouquinho de sofrimento. Pouquinho, hein, meu irmão? Parece um muitinho, né? É muito duro para nós pensar sobre o quanto nós sofremos na vida. O quanto nós sofremos na vida pessoal, nós vivemos desilusões, injustiças, sofrimentos dos quais nós queríamos culpar alguém e não temos a quem culpar às vezes. Às vezes uma doença. Situações que são duras de lidar. Alguém te assalta, alguém te espanca. Situações das quais nós não fizemos por merecer para estas coisas. Situações das quais nós somos muitas vezes vítima do pecado de outras pessoas e há verdadeiro sofrimento. E Pedro não está diminuindo isso, meu irmão. Pedro não está dizendo que você que sofre pouco e está chorando de barriga cheia. Não é isso que Pedro está dizendo. O que ele está fazendo é olhando em perspectiva. E o sofrimento é muito grande. Mas quando você o compara a uma outra coisa, eu na roça, minha cidade natal tem 20 mil habitantes.
Eu estou com a roça reavivada em mim, irmãos. Eu fui lá domingo, comi queijo. Semana passada eu preguei na igreja lá, comi queijo, tomei café. Estou falando porta de novo. Na minha cidade de 20 mil habitantes, a cidade vizinha é grande. Pouso Alegre tem 100 mil habitantes. Pouso Alegre tem shopping, gente. Vocês acreditam nisso? Nós, lambarienses, o nosso rolê de segunda-feira era: vamos no shopping em Pouso Alegre, comer um Mac e assistir um cinema. E isso é o ápice da vida do lambariense. E de repente você chega numa cidade de Guarulhos, que o bairro do Gopoúva tem 100 mil habitantes. Sabe? E há algumas Pouso Alegres dentro, né? Fui na congregação Beré hoje de manhã. O Edmilson e a Marilena foram conosco. Cheguei lá e falei: Marilena, é perto, minha irmã? A Marilena falou: misericórdia, pastor. É longe, Guarulhos é enorme. Perspectiva. Me parecia muito grande. Agora que eu conheço algo maior, poxa, Pouso Alegre é uma roça também. Perspectiva. O sofrimento é muito grande. Espera para você ver a glória que há de ser revelada. É isso que o Senhor está nos falando. Está muito difícil, o sofrimento é muito. Pedro está falando: vocês estão sofrendo só por um pouco. E você diz: como assim, Pedro? Eu estou 50 anos debaixo do sol. Eu estou lutando com câncer há 10 anos. Como assim o sofrimento é pequeno? Pedro diz: meu irmão, há uma vida eterna pela frente, que são 10 anos à luz da eternidade. O que é, meu irmão, a lombar dolorida à luz de um corpo glorificado, que é uma mentira à luz da verdade eterna, daqueles que contemplarão o trono de Deus e cantarão para sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que é, meu irmão, a tua casa com cupim no armário, perto da morada celestial preparada por Cristo, dizendo: vou preparar uma casa e volto para buscar vocês. Que é o nosso sofrimento? Perspectiva. Por isso Pedro diz: o sofrimento de vocês, ele é por um pouco. E este sofrimento que nós passamos se torna pequeno à luz da eternidade, mas ele é necessário, meu irmão. Este sofrimento é útil, meu irmão. Pedro está dizendo que Deus tem propósito nos sofrimentos. Deus não entregou as rédeas da história, mas quando sofremos, o Senhor está nos aperfeiçoando. E o apóstolo faz questão aqui de usar termos similares, usar sinônimos para nos garantir a ideia. Ele está firmando, fortificando e fundamentando cada um de nós. Deus nos quer firmes, meu irmão. Deus nos quer sólidos, com uma casa construída sobre a rocha, que os ventos e águas não abalam as suas estruturas. É isso que Deus está construindo na vida dos crentes. É esta a lida espiritual de Deus com o seu povo, os provando no fogo como quem purifica o ouro, permitindo sofrimentos para nos aperfeiçoar, construir em nós o caráter de Cristo, e pensando que todo este sofrimento é só por um breve tempo, há um longo tempo de regozijo com Cristo à frente. Essa é a nossa esperança. E se você não tiver, você será um infeliz, um miserável, meu irmão. O domínio de Cristo, a esperança da qual Pedro está falando, ele diz afinal: este é o domínio de Cristo para todo sempre. Estas são as verdades e esperanças eternas e duradouras, elas se estendem para todo sempre. E se nós não nos firmarmos nesta esperança, seremos infelizes, meu irmão. Viveremos na miséria do nosso pecado. Deixe trazer isso para a nossa realidade, lhe dizendo algo muito, muito importante. A nossa paz, nossa tranquilidade, a nossa saúde para se viver nessa vida, a nossa confiança em Deus, tudo aquilo que há de firme e sólido em nós, é diretamente proporcional à esperança que nós temos. Se a tua esperança está neste mundo, meu irmão, não anseie as coisas celestiais. Se você pensa que você vai ser feliz quando seu carro parar de quebrar e você tirar um 0, não anseie esperança, não anseie felicidade em Cristo. Se você espera felicidade, alegria, regozijo quando alguém fizer isso por você, teu pai, a tua mãe, teu esposo: finalmente terei filhos, então serei completo.
você será um eterno miserável, meu irmão. Você está pondo o teu coração em coisas passageiras. Você está pondo o teu coração em coisas falíveis. A Bíblia está nos dizendo que a razão pela qual nós somos firmes, sólidos, aperfeiçoados, aquilo que nos torna inabaláveis, são as esperanças eternas. E a nossa firmeza é diretamente proporcional à nossa esperança. Se a nossa esperança está no emprego, o emprego rui e a nossa vida vai abaixo. Se a sua esperança é o teu esposo, talvez Deus lhe permita viver a viuvez e a sua vida vá abaixo. Se a sua esperança é Cristo, quem pode arrancá-lo das suas mãos? Se a sua esperança é a eternidade conquistada por Cristo Jesus no madeiro, quem pode tomar de você a eternidade que Cristo lhe presenteou? Perspectiva. Nós estamos agora diante de uma esperança eterna e o nosso coração precisa se consolidar nisso. Quando foi, meu irmão, que você pensou que as coisas dependiam de você e da força do seu braço e você confiou em si mesmo? Quando é que foi que a sua esperança esteve nas coisas falíveis? A Escritura nos diz, dizendo, maldito. Maldito é aquele que confia no homem, que faz do braço mortal a sua força, cujo coração se desvia do Senhor. Porque este homem será como um arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A referência de Ezequiel 17 é de esterilidade, é de falta completa de esperança, é uma árvore murcha e seca no deserto. Este é o homem que confia no homem e faz da carne mortal, do braço da força humana, a sua força. É um maldito. Meu irmão, me deixe respeitosamente questionar à luz da canção que o conjunto escolheu. Sabe aquela canção que nós cantamos dizendo, num deserto pareço estar? Será que você não está lá pelas suas más decisões, meu irmão? Você não está no deserto, como é a ilustração do texto de Ezequiel, porque você decidiu andar em pecado, abandonou o Senhor, confiou nas coisas passageiras deste mundo, e agora você está seco e murcho no deserto? Porque aqueles que confiam no Senhor, a continuação do texto, Ezequiel 17, do verso 7 em diante, ele diz, bendito, não maldito, bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Aquele que confia no Senhor passa por qualquer coisa, meu irmão. Aquele que confia no Senhor, esse sim nós podemos cantar na música. Estando no deserto, entregas os seus temores a Deus e traz à memória o que lhe dá esperança. Pode vir o ano da seca, pode vir o sol forte e quente. Este é alguém que tem raízes, como nos disse Pedro, é alguém que está firme e firmado em Deus e não deixa de dar fruto. E no caos, no sofrimento, na perseguição, na angústia e no dia mau, ainda tem as suas folhas verdes. Este é o que confia no Senhor. Eis o desafio, meu irmão, de você se pôr em confiança diante do nosso Deus e não depender da sua força, pensando enganosamente que você garante algo na sua vida. Por fim, meu irmão, um quarto e último ensino. É não mais uma fala direta de Paulo, já não é Pedro dizendo diretamente aos forasteiros, mas agora Pedro se despedindo deles. Mas ainda assim isso nos ensina a viver uma vida como forasteiros neste mundo. Pedro diz no verso de número 12 ao verso 14, por meio de Silvano, considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nesta graça. Pedro, afinal, meu irmão, vai nos dizer da importância de partilhar as nossas lutas. Pedro tem crentes andando ombro a ombro consigo. Pedro está fazendo agora referência a este homem chamado Silvano.
Silvano, na verdade, é o mesmo nome para Silas. Se lembra de Silas, companheiro de Paulo? Paulo e Silas cantavam na prisão quando as correntes se romperam? É Silas. Agora acompanhando Pedro nos sofrimentos. Silas é um homem que está redigindo a carta que Pedro está ditando. Talvez Silas foi o próprio portador da carta, aquele que redigiu, tomou consigo e foi levá-la. Pedro está falando que Silas é um irmão fiel. É alguém que pode ser trazido perto. Silas é alguém com quem se pode partilhar as lutas. Este é o quarto e último ensino deste texto. Partilhe as suas lutas. Conselho aos forasteiros, conselho aos peregrinos. Partilhe as suas lutas, meu irmão. Você está sendo afligido por Satanás, está resistindo ao diabo, divida isso com irmãos fiéis e tementes que vão lutar contigo, resistir contigo em oração, te levar para perto de Cristo. Pedro está falando de Silvano, de Silas, e ele está por meio de Silas agora redigindo finalmente da sua carta. E ele nos dá aqui ainda um ensejo muito importante, quando ele nos diz a razão e o propósito da carta. É quase que um parêntese na sua fala, quando ele nos diz: escrevo para vocês resumidamente, testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nesta graça. Pedro diz: tudo isso que eu falei a vocês, esta é a graça, continuem firmes. E olha como esta firmeza está sempre acompanhada. O verso 13 ele diz: aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. Agora fez bagunça na cabeça. Quem é que está na Babilônia? Mas a Babilônia já acabou no Antigo Testamento. A Babilônia já foi dominada, já encerrou o Império Babilônico. A Babilônia é sempre na Escritura uma referência a coisas ruins. Os babilônicos são homens maldosos e opostos a Deus. A Babilônia aqui é referida como a capital do Império, Roma. Quem é aquela que está em Roma e está saudando todos os irmãos? A igreja de Roma. A igreja de Roma está, pelas mãos de Pedro, saudando todos os irmãos que, desde Roma até os confins do império, estão sendo espalhados e perseguidos. Os crentes de Roma estão dizendo: estamos com vocês, estamos sofrendo juntos. Vocês estão espalhados, nós estamos sofrendo na capital, estamos juntos. São aqueles que estão dizendo, como diz o apóstolo Pedro: o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno, com um ósculo santo. Marcos, meu irmão, aquele que em determinado momento Paulo o despediu e não o quis na missão. Marcos que trouxe dificuldades para a viagem missionária. E depois Paulo se reconcilia dizendo: me traga Marcos, porque me é útil para o ministério. Marcos está lá, junto com Pedro, sofrendo com Pedro. Nós temos Silvano, Silas, um fiel companheiro, e Marcos, um filho espiritual, ambos fazendo guarda ao apóstolo Pedro. Ambos sofrendo juntos pelas lutas do Evangelho. E o carinho, o zelo da igreja é manifesto num ósculo santo. Na forma judaica e cultural de se cumprimentar, um respeitoso e amável beijo no rosto, um carinhoso beijo no rosto. Pedro está dizendo: os irmãos os saúdam com um ósculo santo. Pedro diz: estou aqui cercado por fiéis companheiros. Estou concluindo a minha carta, encorajando vocês, e eu estou aqui sendo encorajado por um irmão fiel e por um filho na fé. E este é Pedro, meu irmão. Esse é o cara que andou sobre as águas. Este é aquele que recebeu a incumbência do próprio Cristo, dizendo: pastorei as minhas ovelhas. Pedro é alguém que podia subir no banquinho e dizer: eu não preciso de vocês. Mas Pedro está mostrando a natureza da fé cristã. E como todos nós precisamos partilhar as nossas lutas. Nenhum de nós, forasteiro e peregrino por terras estranhas, viverá bem sozinho. A ordem da Escritura nunca nos chamou para ser assim, meu irmão. Nós olhamos afinal e pensamos: se nós escrevêssemos aos nossos irmãos, como é que nós poderíamos encorajá-los? Pensamos isso no começo, mas nós podemos pensar isso agora. Como você pode encorajar os teus irmãos?
Como você pode se pôr ao lado como Silas e dizer, estou aqui, hein, meu irmão, fiel companheiro, é nós, estamos juntos. Às vezes, meu irmão, é isso que vai dar o sustento necessário à vida cristã. Irmãos que vão ombro a ombro lutar conosco e enfrentar o que seja necessário. Irmãos que partilham da fé, que entendem as nossas dores e angústias e são fiéis companheiros, filhos amados. Irmãos que estão consolando Pedro dos sofrimentos que ele vê se passar por toda essa história, por todos aqueles que estão esparramados. Emílio Garófalo sempre brinca dizendo, o reino de Deus é um reino de amigos. E ele tem razão, meu irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera, para o assunto da comunhão que já é bem entendido na nossa igreja. Mas alguns ainda insistem. E me deixe perguntar, meu irmão, onde você pensa que você vai sozinho? Você acha mesmo que você vai chegar mais longe, que você vai ter mais saúde e melhor capacidade sozinho? Nós precisamos de companheiros. Se Pedro, um homem tão temente a Deus, precisou, nós precisamos. Se ainda que Pedro seja contestável e realmente é um homem, e você possa dizer, não, mas eu não sou como Pedro. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, no momento da sua dor e agonia, enquanto estava em profundas angústias na sua alma antes de ser crucificado, ele chamou os seus amigos e ele disse, vamos ali orar comigo, vamos ali vigiar em oração comigo. Nós precisamos de amigos, irmãos. Precisamos ser e ter amigos fiéis, filhos na fé, companheiros que nos amparem nas lutas do Evangelho. Afinal, meu irmão, concluindo este sermão, eu queria convidá-lo a pensar no todo. Falamos de assuntos que às vezes parecem um pouco desconexos. E Pedro realmente está tecendo vários conselhos. Mas uma coisa é muito certa. Todos eles estão ligados a uma profunda dependência de Deus. Humilhar-se e lançar a sua ansiedade sobre Deus é um ato de muita confiança. Confiar, meu irmão, que Deus é quem vai te dar o que você precisa, Deus é quem vai reger a sua vida, Deus é quem vai lidar com o teu problema onde a tua mão não alcança. Tem que ter fé, meu irmão. E a vida cristã é repleta de fé e é necessário haver fé. Quando nós olhamos para o segundo ensino e vimos sobre resistir ao diabo, meu irmão, passa o comercial do filme de TV e a gente não dorme direito com medo do filme. Nós somos muitas vezes mesquinhos ao pensar na realidade espiritual e nós temos medo quando alguém, um irmão da igreja pentecostal do teu trabalho fala assim, nossa, caiu um endemoniado na igreja domingo, foi uma confusão. Aí você faz aquela oração assim, Senhor, não me deixa ver isso nunca em nome de Jesus, amém. É duro para nós, meu irmão, lidar com as realidades espirituais. Mas a pergunta, quem diz que nós vamos enfrentar isso sozinho? Mais uma vez, dependência de Deus. Nós vamos resistir ao diabo e é Deus quem irá dar conta dele. O terceiro ensino do texto, nós falamos sobre a graça de Deus e o socorro naquela perspectiva de eternidade, sobre a qual nós ficamos firmes. Meu irmão, é depender do Senhor e não de nós. Mais uma vez, é dependência de Deus. E afinal, quem é que nos proporciona um corpo para fazer parte? É Cristo o cabeça do corpo. É Deus o dono da família, da fé. Mais uma vez, dependência de Deus. Em todas as coisas, meu irmão, a aplicação final deste texto é: dependa de Deus. Apegue-se ao Senhor. Na sua peregrinação, nas suas lutas, nas suas crises, corra para Deus. Se ponha bem junto dEle e não se afaste. Não tenha a ousadia de pensar que distante do Senhor você será um pouco mais forte e um pouco mais capaz. Dependa do Senhor. Este é o grande ensino do texto. Quero orar, meu irmão, contigo e após nós cantaremos um hino em resposta ao sermão. Me perdoe por ser um pouco mais demorado hoje e concluir a carta assim, mas me deixe conclamá-lo a dizer: seja fiel a Cristo no tempo da tua peregrinação. Reflita no teu coração, reveja os teus caminhos. Seja fiel ao Senhor, meu irmão. Essa vida é passageira e o grande grito de Pedro é esse:
As alegrias e os sofrimentos são passageiros. Estamos rumando para Jerusalém celestial. É de lá que nós aguardamos. Mantenha o teu coração firme nisso. Vamos orar? Pai de amor e de bondade, nós queremos mais uma vez levar o nosso coração a Ti e Te agradecer pela Tua palavra, Deus, porque aquilo que nós não temos, ela tem, aquilo que não conseguimos, ela pode, e o Senhor a redigiu pelas específicas necessidades do nosso coração, e o Senhor sabe o quanto precisamos depender de Ti. Por isso oramos, Deus, pedindo, nos humilhe aos Teus pés, Senhor, nos traga cativos ao Senhor e nos faça apegar-nos a Ti humildemente, abrindo mão do nosso ego e da nossa capacidade própria, Senhor, para esperarmos tão somente do Senhor o momento oportuno de sermos exaltados e finalmente sairmos dessa caverna. Queremos nos apegar ao Senhor e depender de Ti, Pai. Senhor, ajuda os ansiosos, Pai. O nosso coração que anda inquieto e tem medo do dia de amanhã, e tem medo do que pode acontecer porque não conhecemos o futuro, mas o Senhor o conhece, Pai. O Senhor cuida de nós, não dorme e não dormita o guarda de Israel. O Senhor é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída, diz o Salmo, porque nós andaríamos inseguros, Pai. Nos ajuda a temer o Teu nome e a confiar no Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós não conseguiremos sozinhos nos ver livres da ansiedade, mas se Teu Espírito Santo nos capacitar e nós depositarmos a nossa fé no Teu cuidado, poderemos lançá-la de uma vez por todas. Oramos, Pai, porque nós precisamos do Senhor para resistir a Satanás. Nos livra das mãos do maligno, Senhor. Nos livra do inimigo das nossas almas que trama contra a igreja do Senhor. Nos ajuda a lembrar que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, que Satanás está desde já anunciada a sua derrota e que é o Senhor mesmo, dada a ordem, enviará o seu anjo para amarrar o dragão e lançá-lo no lago que arde em fogo e enxofre. Eis a condenação do Senhor para Satanás. E nós sabemos que no dia dessa condenação será também o dia da nossa grande salvação. Nos ajuda a esperar no Senhor, Pai. Oh Deus, firma os nossos olhos na eternidade, Senhor. Põe os nossos olhos naquilo que é duradouro. Nos ajude a lembrar de um Deus de graça, de um Cristo glorificado. Nos faz firmes, Senhor. Nos faz sólidos e fortificados para não confiarmos em nós, mas confiarmos no Senhor e ser a rocha eterna, o nosso Deus, a razão de não sermos abalados. Nos dá esta fé e essa confiança, Pai. Por fim, oramos, Deus, para que o Senhor nos dê companheiros. Dê, Senhor, a esta igreja, irmãos que ombro a ombro vão humilhar-se juntos, vão carregar os fardos uns dos outros, vão animar um ao outro na esperança da glória eterna, que juntos vão resistir a Satanás e ver o agir poderoso do Senhor o expulsando. Ajuda, Senhor, a nossa vida com irmãos, com crentes, com quem nós podemos abrir o coração, com quem nós podemos chorar, aqueles que o Senhor nos deu para estar conosco em todo o tempo. Nos dê, Senhor, companheiros fiéis, filhos espirituais, pais espirituais, irmãos que se apegam a nós com verdadeiro amor, para que possamos juntos resistir no dia mau, Senhor. Sustenta a nossa vida, Pai, dependemos do Senhor e queremos depender. Se nós estamos, pela má inclinação do nosso coração, dependendo de nós mesmos, nos livra de nós, Pai. Quebra o nosso orgulho e a idolatria do nosso coração, para que só o Senhor seja o esteio, a confiança da nossa vida. É o que nós oramos, é o que nós pedimos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.